Olá, pessoas! Eu sou Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Em Teu Ventre, do José Luiz Peixoto, pela Companhia das Letras. Como eu comentei com vocês num vídeo passado sobre a Flip, eu comprei esse livro quando eu fiquei sabendo que o José Luiz Peixoto ia para a Flip em 2017, porque eu tinha a intenção de que ele autografasse o livro, o que realmente aconteceu. Aliás, o José Luiz Peixoto, super simpático. Eu tive o prazer de assistir a uma mesa em que ele comentou sobre esse livro, sobre a escrita dele. Essa mesa aconteceu na casa Amado Saramago e só me deu mais vontade, mais urgência de ler o livro. Então, algumas informações que eu vou dar aqui foram dadas pelo próprio José Luiz Peixoto nessa fala que ele fez na Flip. E eu vim para casa da Flip, eu tinha ainda alguns livros na fila para ler, mas esse aqui me chamou de um jeito que fazia tempo que não acontecia. Não sei se isso já aconteceu com vocês, de um livro chamar, e foi o que aconteceu. E esse livro, para mim, tem uma personalidade própria. Ele me impôs um ritmo de leitura, ele me chamou, foi super interessante a minha experiência com ele. Vamos lá, o livro trata de um episódio ocorrido com 3 crianças, 3 pastores, em Portugal, em 1917. Entre os meses de maio e outubro de 17, essas 3 crianças receberam a visita de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal. A criança protagonista do livro é a Lúcia, a mais velha dos 3, ela tem 10 anos e ela consegue ver, ouvir e falar com Nossa Senhora. E as outras 2 crianças são os primos da Lúcia, Francisco, de 9 anos, e Jacinta, de 7. Esses 2 aparecem mesmo como coadjuvantes. O José Luiz Peixoto falou lá na Flip que esse acontecimento das aparições de Nossa Senhora em Fátima são um tema muito importante em Portugal, que é um país bastante católico, como a gente sabe, mas principalmente porque divide opiniões. É meio que impossível você ficar neutro em relação às aparições de Fátima lá em Portugal. Ou você está do lado dos que acreditam, ou você está do lado dos que não acreditam. E existem fontes documentais das visões que essas crianças tiveram, o que não significa necessariamente que Nossa Senhora apareceu, ok? Só significa que toda a situação gerada em torno dessas visões aconteceu e foi registrada. E o Peixoto parte para documentos que descrevem esse grande acontecimento para construir um romance. Então esse livro é uma ficção, porque ele construiu personagens aqui, etc. Mas ele se baseou em documentos que realmente existem. Então é um relato bastante literário, bastante poético, inclusive, de como esses acontecimentos afetaram as crianças, principalmente a Lúcia, a sua família, que ficou muito abalada, e a sua comunidade também. Aqui tem uma foto das 3 crianças. Essa é a Lúcia, Francisco e Jacinta. Parece que a Igreja Católica inicialmente negou essas visões como sendo realmente aparições de Nossa Senhora, mas depois reconheceu o episódio e, se eu não me engano, inclusive canonizou as crianças. E apesar dessa polarização que existe em Portugal em relação a acreditar ou não no que aconteceu, o José Luiz Peixoto tentou fugir dessa dualidade muito radical, tanto que não dá para saber aqui se ele acredita ou não. Inclusive, lá na mesa, na Flip, ele não revelou se ele acredita ou não. Não que a minha opinião seja importante em relação a isso, mas, particularmente, eu sou bem cética em relação a essas coisas. Acho que podem ter havido visões, o que não significa que aquilo realmente aconteceu, objetivamente aconteceu. Mas eu tenho uma ligação muito forte com essa história dos 3 pastores, porque a minha avó era muito católica e ela me contava bastante essa história. Ela já faleceu há alguns anos, então, de alguma maneira, eu achei que esse livro resgatou um pouco da memória dela. Eu queria saber mais sobre essa história que eu já tinha ouvido na minha infância. E o Peixoto conta isso de uma maneira romanceada e de uma maneira bem detalhada. E de uma maneira intimista, porque ele acaba contando um pouco dos sentimentos dos personagens em relação a esse episódio. Eu ainda não li outros livros do Peixoto, já adianto que vou ler, mas me parece que o espaço rural costuma ser uma constante nos escritos dele. Esse aqui, que se passa na cidade de Fátima, é uma região rural, pelo menos era, em 1917, tanto que as 3 crianças são pastores. E uma das coisas bem interessantes é que existem 3 linhas narrativas nesse livro. Tem uma que talvez seja a principal, não sei se dá para chamar assim, mas é a narrativa onisciente
dos três pastores, principalmente da Lúcia. Uma segunda linha narrativa é contada por Deus e tem um formato de Bíblia, com versículos, com colunas. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha, ele coloca o número dos versículos, bem parecido com as Bíblias que a gente vê por aí. E uma terceira linha narrativa é feita pela mãe do autor, na verdade é o autor escrevendo como se fosse a mãe dele, né? Que aparece aqui entre parênteses. É aqui, ó. Quando está entre parênteses o parágrafo, é que a mãe do autor está falando. Ou a mãe do narrador, a mãe do eu lírico, não sei, é difícil. Essa narrativa da mãe é uma narrativa um pouco amarga. Me chamou muito a atenção nesse livro a questão da infância, porque a Lúcia e os seus primos, mas a Lúcia principalmente, acabam perdendo a sua infância por conta desse acontecimento. Ela acaba ficando famosa ali na região e é praticamente sufocada por isso. Todo mundo vai até ela ou para dizer que ela está errada, né, que não houve visão nenhuma, ou para tentar pedir um milagre, ou para perguntar o que ela viu. As pessoas quase invadem a casa da Lúcia, fica aquela coisa meio fanática em volta dela. E ela é apenas uma criança. Então, ao longo do livro, a gente percebe que a Lúcia vai ficando mais solitária, mais triste, mais apática, por conta dessa perda da infância. Pelo menos eu atribuo a isso, a mudança de comportamento, de personalidade nela. Ela não perde a fé. Ela sempre afirma que realmente viu, que falou e que ouviu Nossa Senhora. Mas ela acaba perdendo a inocência. Esse é um livro lindíssimo sobre maternidade. Maternidade é um dos temas principais aqui, a começar pelo título. E as mães estão presentes em todos os âmbitos, inclusive na narrativa de Deus. Então nós temos, por exemplo, a Virgem Maria como mãe de Jesus, Maria, que é a mãe de Lúcia, algumas outras mães, personagens secundárias, vamos dizer assim, a mãe narradora, e a maternidade ela é tratada de uma maneira maravilhosa, de verdade, porque é de uma maneira forte e delicada ao mesmo tempo. Não é nem uma visão idealizada e nem uma visão demonizada. Mostra alguns problemas, algumas dificuldades, mostra também algumas belezas, um pouco da dor de ser mãe. E, na minha opinião, não são os personagens que são o ponto forte dessa história, mas eu destacaria a narrativa em si. Os narradores são inusitados e são muito interessantes. Deus é mais poético. A mãe do autor tem uma narrativa mais dramática. Ela quase o tempo todo está reclamando do comportamento do filho. E de tão amarga, às vezes ela fica até engraçada. Mas o texto todo, no geral, tem uma força poética enorme. Eu achei lindo de ler. Quanto à linguagem, tem aquelas marcas do português lusitano, que eu particularmente amo. Sinto um prazer muito grande ao ler esse tipo de linguagem, mas sei que algumas pessoas podem encontrar dificuldade pelo vocabulário. É uma prosa poética muito delicada, bonita mesmo, sem ser forçada. E embora os capítulos sejam curtos, como eu comentei, eles foram lentos para mim. Lentos no bom sentido. Não é que a leitura é arrastada, ou tediosa, ou difícil. O próprio texto me exigia alguns respiros, ou suspiros, requeria um pouco de digestão para mim. Tinha horas que eu precisava reler parágrafos, reler capítulos inteiros, que não tem problema, é um livro pequeno, a diagramação é bem generosa, olha só, a letra não é pequena. É uma delícia de ler esse livro, gente, sério. Ele me ditou esse ritmo um pouco mais lento, que eu gostei demais, porque eu estava numa onda muito acelerada de leitura. Eu vi uma resenha no Scooby reclamando porque Nossa Senhora de Fátima falou 3 segredos para essas crianças. E a resenha reclamava que o livro não revelava quais foram os segredos. Mas são segredos, né? Eles se chamam segredos por um motivo. Então eu acho que talvez essa pessoa que fez a resenha tenha ido com uma expectativa errada. Eu não vi em lugar algum a promessa de que o livro iria trazer, revelar os segredos, né? Aliás, esse não é o foco do livro. É um livro de silêncios, é um livro de muitas lacunas, de mistérios também. Até a diagramação me deu essa impressão dos silêncios, que significa uma edição extremamente bem feita. E eu tô aqui para recomendar, porque foi uma leitura muito bonita. Na verdade, eu vou também recomendar uma música. Então esse vídeo vai se encaixar num quadro que eu não faço há muito tempo aqui no canal, e eu sei que tem gente que gosta, que é o quadro Livro mais Música. É quando eu conecto, por algum motivo, uma música ao livro que eu li. Nesse caso, alguns dias após a leitura, eu resolvi, não sei porquê,
assisti ao DVD acústico da MTV, do Lenine, e tocou uma música e na hora me veio essa história na cabeça. A música chama-se Santana. E apesar de ser uma música extremamente brasileira, regional, me traz exatamente o mesmo sentimento que eu tive ao ler esse livro. Então, por favor, escutem a música, ela é linda, vale a pena. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, porque o YouTube tá muito chato e não tá deixando colocar música nem nada no vídeo. Mas ouçam, por favor, tá linkado aí na descrição, tá? E leiam esse livro, que é lindo demais. Principalmente se você se interessa por essa história dos três pastores, das visões de Fátima, etc. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha pra mim se você curtiu e deixa um comentário também. Um beijo, até o próximo. Tchau!